Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro vídeo de análise da obra e, como combinado, a gente vai dissecar Game of Thrones. Vamos subir o hype aí, galera! A minha vontade era fazer vídeos longos, de horas de duração, mas como o canal ainda não é verificado, a gente vai fazer vários vídeos de 15 minutos e os próximos vídeos, a sequência desses vídeos vai ser bem rapidinha, introdução e encerramento, só uma ou duas frases ali pra gente otimizar o tempo, tá bom? Então hoje, nesse vídeo, a introdução vai ser um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que entender o universo que a gente tá entrando, que a gente vai analisar. O ideal de cada capítulo seria falar 1 ou 2 horas, então enquanto não é verificado o canal, se inscreve aqui para ajudar a gente a ser verificado logo, beleza? A playlist de vídeo vai estar certinha na sequência, então quando você chegar no final de cada vídeo, vão ter 2 cards, o card do vídeo anterior e o card do próximo vídeo. Aí você decide, se você tá meio perdido ali na história, assiste o anterior, é porque você tem que voltar um pouquinho, ou já tá o link do próximo que você precisa assistir, tá bom? Eu vou dividir os vídeos para que você pule a parte que não te interessa, pule a parte de teoria, ou quando eu estiver fazendo alguma citação, alguma coisa que você não quer saber, você só pula aquela parte e vai para o próximo assunto, beleza? Quero começar fazendo uma reverência a esse gênio que criou esse mundo de sonhos, esse mundo fantástico pra gente, George Raymond Richard Martin, nascido em 48, hoje com 73 aninhos, mais conhecido como George R. Martin ou simplesmente Jorginho, é um cara incrível. Ele é escritor roteirista de terror, de fantasia e ficção científica e é o grande produtor desse universo maravilhoso que a gente vai falar aqui nesse canal, esse universo que a gente é apaixonado. Então, Game of Thrones é dividida em 8 temporadas. As temporadas são divididas em episódios, os episódios são divididos em núcleos e os núcleos são divididos em cenas. Nós vamos analisar os detalhes de cada cena, detalhadamente, cena a cena. Cara, isso daqui vai ficar muito mais extenso do que você ler livro, muito mais extenso do que você assistir. Vai ser sinistrão, acompanhe isso daqui, cara. As Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones, são divididos em 7 livros. Os livros são divididos em capítulos e cada capítulo possui um ponto de vista diferente. O narrador é em terceira pessoa, ou seja, o narrador, ele não é o personagem, ele tá contando o que ele tá vendo, tá contando a história focada em um personagem. Existem histórias aí longas, tipo Harry Potter, que a gente vê a saga inteira, o narrador focando em um personagem apenas, no caso Harry Potter. Tem literaturas como O Senhor dos Anéis, que também é em terceira pessoa, mas é um pouco alternado, porque metade do livro você está acompanhando a saga do Frodo e a outra metade do livro você está acompanhando a saga dos outros componentes da Sociedade do Anel. E aqui, nas Crônicas de Gelo e Fogo, essa dinâmica fica muito mais intensa, porque a cada capítulo o ponto de vista é alterado. Nos prólogos são diferentes, porque apresentam pontos de vista de personagens que não são tão relevantes na história. Tem que prestar atenção, sim, muito no prólogo, porque eles dão respostas muito importantes sobre o que vai acontecer ao longo daquele livro ou daquela temporada. E o interessante que acontece no prólogo é que, na grande maioria das vezes, o personagem que está tendo o ponto de vista, ele morre antes de acabar aquele capítulo de prólogo. Vocês vão entender melhor esse lance de ponto de vista quando a gente chegar no fim dessa sequência de vídeos. Eu vou explicar para vocês os pontos que eu achei que remetem ao personagem ter aquele ponto de vista e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com ponto de vista, beleza? Cara, se você ficou frustrado em algum momento assistindo a série, você teve a mesma sensação que eu e tenho certeza que muitas outras pessoas. Aquela sensação de que você não está entendendo o que está se passando, o que está acontecendo, que lugar é aquele, quem são aquelas pessoas, de onde saiu aquele personagem, por que esse personagem, que foi tão tranquilo a temporada inteira, agora está tendo essa atitude louca.
Por que que esse cara que foi tão submisso agora tá tomando essa atitude? Essas respostas não são dadas no seriado. E frustra muito quando você termina uma obra sem que todas as respostas de você que é um fã sedento receba. Todas as respostas você quer. E essa era a minha frustração. Eu queria saber de tudo. Só que eu já sabia que as respostas seriam encontradas no livro, na literatura. Porque é assim que aconteceu ao longo da minha vida toda, conforme eu ia lendo e assistindo as adaptações, eu já sabia que o livro ia me dar as respostas. Então, se você também tinha esses questionamentos, se você tem essas dúvidas, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo, tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós vamos revirar Game of Thrones e eu vou te contar tudo o que está acontecendo para você entender. Até contexto histórico a gente vai falar. Até como estão os personagens hoje em dia. Acompanha até o final que você vai ver que loucura que vai ser esse vídeo. Agora, se você não gosta de ler ou não tem disposição para ler uma obra com mais de 5.000 páginas, fica tranquilo, meu amigo. É só continuar assistindo esses vídeos. E se você gosta de ler, já leu e quer ler outras vezes, fica aqui também. Fica aqui também que você vai ouvir outra opinião. Você pode deixar a sua aqui. Vamos junto, galera. Quem gosta de ler, quem não gosta de ler, vamos todo mundo se dar as mãos como fãs. E porque todo mundo, até quem não gosta de ler, merece ter um conteúdo de qualidade, merece saber o quanto é maravilhoso essa história, o quanto é incrível. Bora, galera, bora, vamos começar. Game of Thrones é dividido em 8 temporadas e a partir de agora a gente vai analisar o primeiro episódio da primeira temporada, que se chama O Inverno Está Chegando. Teve sua estreia em 17 de abril de 2011 e foi distribuído pela HBO. Nós vamos destrinchar o primeiro núcleo que aparece no episódio. É o núcleo que foi filmado na Islândia, da Muralha, que mostra a Patrulha da Noite. O primeiro piloto foi gravado com o diretor Tom McCarthy, que esqueceu de estipular que a Cersei e o Jaime eram irmãos, tirando a lógica do porquê que aconteceria aquele fatídico acidente no fim do primeiro episódio. Então, ele foi substituído pelo diretor Tim Van Patten, que continuou aí e fez a nossa alegria. Game of Thrones virou tema de um curso de história em Harvard, onde os alunos aprendem sobre a história medieval analisando a obra. As crônicas são divididas em 7 livros, 5 já publicados. E aqui vamos entrar na primeira polêmica. Cara, é um ponto que pega em mim e eu nem vou começar a falar disso porque eu fico muito irritada. Daí eu vou ficar aqui os 15 minutos do vídeo só xingando. Eu acho um absurdo que as pessoas tenham mais preocupação com o trabalho do que com o trabalhador, com o ser humano. Para mim isso é o fim. Eu sei que a gente é um pouco traumatizado pelo que aconteceu com Tolkien, que morreu antes de terminar a obra, mas não justifica aterrorizar o homem desse jeito. Se amanhã George Martin der uma declaração falando que vai parar de escrever a obra, que vai deixar como tá, que vai cuidar da saúde dele, da felicidade dele e foda-se o mundo, eu vou apoiar ele, cara, porque eu me preocupo com o ser humano. Ele já me deu tantas horas de entretenimento, de alegria, de felicidade, uma porção de ensinamento. Então o que ele merece é ser feliz e não ter um monte de gente sem noção cobrando que ele tenha inspiração para terminar uma coisa tão fodástica como essa. Vocês são loucos? Então, o primeiro livro das crônicas é homônimo da série. A série foi inspirada nele, né? Também chama A Guerra dos Tronos, o primeiro livro. Foi publicado pela Bantam Spectra em 1996. Ele começou a escrever as crônicas em 91 e em 96, aí depois de 5 anos, ele publicou o primeiro livro, que foi A Guerra dos Tronos. O capítulo que nós vamos falar é o prólogo do primeiro livro. E ele tem o ponto de vista do Will, que é um patrulheiro. Ele é da Patrulha da Noite e trabalha, no caso, fica lá nessa muralha, que é o nosso primeiro núcleo. Então a gente vai analisar as duas obras ao mesmo tempo, tanto o seriado quanto o livro. Bom, primeiro vamos nos localizar no tempo e espaço, né? Entender onde estamos e quando estamos, para a gente começar a se situar nesse universo aí. Então, quando, né? A nossa história se passa na Idade Média, na época medieval, na era medieval. Na nossa era medieval do nosso planeta? Não. Na era medieval do planeta que George Martin criou.
Então, a nossa linha do tempo é dividida em ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. E a linha do tempo desse universo, dessas pessoas que a gente vai acompanhar a partir de agora, é dividida em antes da conquista e depois da conquista, que é exatamente o ponto ali, o dia em que Aegon Targaryen foi coroado como rei dos 7 reinos, para vocês terem noção da importância da família Targaryen nesse universo. A linha do tempo deles é dividida, baseada em um membro da família deles. Então, como essa história acontece na época medieval, é claro que vai ter um monte de close errado, um monte de porcariada que vai acontecer na história, e que é normal, porque acontecia mesmo, e acontecia muito pior, muito mais intenso. E é pra gente analisar como a sociedade evoluiu, como a humanidade caminhou, como que a gente saiu daquele ponto para chegar onde a gente está. Por isso que é tão importante essa obra retratar realmente o que acontecia naquela época. Você pode achar ruim aqui as imagens que eu vou mostrar de morte, de estupro, de coisas pesadas, mas é importante para abrir discussões, tá? A maioria das coisas que são tabus e que causam muito prejuízo para a sociedade são coisas que as pessoas têm medo de falar. E a gente precisa falar disso para destruir esse bicho-papão que a gente tem atrás das coisas. A gente precisa aprender como ser humano para evoluir e a sociedade continuar caminhando para frente, porque é para frente que se anda, a gente não pode regredir. Então assim, vai ter um monte de close errado? Vai ter um monte de close errado, mas é disso que a gente gosta de babá, de baixaria, de confusão, de doideira. Aí eu vou parar para assistir alguma coisa, vai ser um romance, uma comédia, beleza, para você que gosta. Mas eu quero ver o trem pegar fogo, eu quero pipoco, minha filha, porque minha vida já é tão parada, tão sem graça, tão... que quando eu vou ligar a TV, eu quero ver o trem explodindo, tá ligado? Eu quero emoção. Bom, nos localizamos no tempo, agora se localizando no espaço. Isso não é canônico, é uma teoria minha. A minha teoria é que esse planeta em que se passa as crônicas de Gelo e Fogo é sim o planeta Terra, mas um planeta Terra de um universo paralelo, de uma realidade alternativa. Um planeta Terra que teve outros estágios de desenvolvimento, outra evolução. Portanto, esse planeta ele tem outro movimento de translação, o que justifica as estações serem tão absurdamente irregulares. As estações do ano nesse universo que a gente vai acompanhar duram de anos a décadas e são proporcionais. Por exemplo, se o verão é curto, o inverno vai ser curto. Ele tem estações do ano diferente e também a sua geologia, não sei se é geologia que fala ou geografia, acho que é geologia, né? Que a formação da Pangeia ali, quando ela foi se separando para formar os continentes, é diferente também nesse planeta que eles estão. A gente tem os nossos continentes e os continentes deles são diferentes. Possui mágica, que em algum momento dessa evolução desse planeta, ele também se tornou um planeta com magia. Então se inscreve no canal para não perder a sequência da história, não perder a continuação, comenta, compartilha. E para finalizar, para você que tem intenção de comprar a decoração nerd, lembre-se da minha loja, a loja Brasil Nerd. Tá aqui os links tanto do Instagram quanto do Facebook. Tenha uma excelente semana e um grande abraço.